Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você! Hoje vou trazer um vídeo aqui muito bacana, te ensinando como se proteger e ao mesmo tempo produzir dinheiro, produzir riqueza, ganhar dinheiro bufunfa no mercado financeiro. Eu tenho visto diversos vídeos com fórmulas mágicas aí para se proteger da volatilidade do mercado, das quedas, das crises. E não se engane não, viu? Tem muita gente vendendo almoço grátis. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, vou mostrar o que não vale a pena fazer e vou mostrar o que vale a pena fazer. Garanto para vocês que vale a pena assistir esse vídeo até o final. Beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria fazer umas considerações aqui de umas coisas que eu tenho percebido. Às vezes eu faço alguns vídeos longos e eu até dou uma olhada ali na retenção do público, né? E são uns vídeos assim de 20, 30 minutos. E eu não faço vídeo, não é para ele ficar grande, para eu ficar prendendo a galera, não. É porque o vídeo é grande que eu preciso daquele tempo para passar o conteúdo, entendeu? Então, assim, você que tá chegando agora, eu peço um pouco de paciência com os vídeos, porque, cara, se você não tem paciência para ficar 20, 25 minutos que seja, assistindo um vídeo que, pô, talvez eu demorei uma semana pensando sobre aquele tema para poder gravar aqui para vocês, e você chega aqui no canal e tá esperando um negócio de 3, 4 minutos, bem superficial, desculpa, isso aí não é minha vibe, tá? Eu não consigo produzir dessa forma. E, pô, se você estiver achando que vai ganhar dinheiro no mercado financeiro assistindo um videozinho aí de 3, 4 minutos, cara, se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Eu mesmo tava perdendo tempo aqui no YouTube, entendeu? E não é porque você tá assistindo vídeo grande também que significa que é sucesso, não. Essa questão de ganhar dinheiro no mercado financeiro, ela é muito maior que isso, envolve paciência, envolve maturidade, envolve o tempo, né? O tempo. As coisas elas demoram, você tem que ir absorvendo, tem que ir estudando, é um dia após o outro. Então eu peço para você, paciência um pouquinho, assiste o vídeo até o final porque vale a pena, eu vou entregar um negócio aqui bacana, garanto para vocês, tá certo? Então vamos lá. Bom, galera, o que eu observei, tenho observado de umas semanas para cá? O mercado ele tá bem apreensivo, muita gente falando em crise, vários indicadores macroeconômicos, indicadores de análise técnica indicando ali possíveis pontos de ruptura. Então, eu não sei se, como eu sou um investidor novo, né, o mercado financeiro ele tem 200 anos, 300 anos, não sei, se é normal isso aí. Parece a mídia criando medo para vender notícia. Então pode ser que seja isso? Pode não ser que a gente está num ponto de ruptura mesmo, prestes a uma bolha estourar? Pode também, né? A gente não vai descobrir. A gente acha que as coisas são previsíveis. E quando você vê, não é. Você tá esperando um acontecimento e o que vai realmente acontecer pode ser muito maior do que aquilo que todo mundo previu ou muito menor. Então, assim, é a aleatoriedade do mercado. E paralelo a isso, eu tenho observado diversos canais, mas são muitos mesmo. Parece que vai um efeito manada, né? Um produz o conteúdo, aí os outros vão todos produzindo também. A respeito de setups, de fórmulas, de estrutura que você usa para proteger o seu investimento, para proteger o seu capital, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês de antemão? Eu vi uma frase no livro, eu não me recordo qual livro que é, eu procurei, não achei também, não lembro o autor, eu só lembro a frase mais ou menos como é que era. É assim, a ideia dela, né? Se a volatilidade da bolsa, se a variação dos preços, ele te incomoda, podem estar acontecendo duas situações. A primeira, ou você está muito exposto, e você vai ter que diminuir aquela exposição, aquele tipo de ativo, para essa volatilidade, essa variação não te incomodar, ou a segunda, que talvez a bolsa de valores não seja para você. É ruim da gente ouvir isso. Ah, quer dizer então que para eu investir eu não tenho que ligar para alta e queda? Não, não é isso. Só que a gente não pode estar tão preocupado com a volatilidade, com a variação,
porque isso faz parte do mundo dos investimentos. Não existe investimento que você não vai ter risco de mercado. O nome dessa variação, ela tem um nome específico, se chama risco de mercado. A gente tem basicamente 3 tipos de risco. Risco de liquidez, que é quando você não, explicando de maneira simples, você não consegue realizar aquela negociação ali por falta de oferta. A gente tem um risco de crédito, que é quando você toma um calote. Vou investir num título público federal e o governo decretou moratória e não vai recomprar aqueles títulos. Ou quando dá data de resgate, ele não vai pagar. Então esse é o risco de crédito. E eu tenho o risco de mercado, que é a variação. Então, todos os tipos de investimento de mamando a caducando, eles existem o risco de mercado. Logicamente, alguns investimentos têm um risco maior, outros têm um risco menor. Seja na renda fixa, seja na renda variável. O que difere as duas é que o rendimento ele é fixo e programado, não que não exista risco, e a renda variável você vai ter variação do seu rendimento, tá? Então, assim, se essa volatilidade, se essa expectativa não tá deixando você dormir, tá te fazendo mal, ficar apreensivo, ficar ansioso, reveja se a sua exposição ela não tá muito pesada ou se realmente o mercado de renda variável é feito para você. E não tem problema nenhum nisso, não precisa ficar com vergonha, porque não é todo mundo que tem estômago para aguentar isso aí, certo? Então, assim, existem muitas estratégias de renda fixa que são tão boas quanto as de renda variável, se não melhores. Quantos gestores de fundo que a gente conhece que não consegue bater o CDI, entendeu? Tá lá um rendimento passivo, você aplica e deixa. E tem muito gestor de fundo, gente formada, gente cursada com MBA, com doutorado, com mestrado, com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e não consegue bater o simples CDI. Ou bater um índice, bater o Ibovespa, bater algum outro índice, S&P 500, Dow Jones, de maneira passiva, entendeu? De maneira passiva você consegue, porque você replica aquele índice e você vai andar ali mais ou menos na mesma rentabilidade dele, né? Seja negativo ou positivo. Agora, as carteiras ativas que os gestores eles têm esse propósito de bater o benchmark, tem muito gestor que não consegue. Hoje eu trouxe até uma aguinha aqui porque a garganta... Então, assim, esse é um ponto que eu queria colocar, certo? E paralelo a isso, hoje muito se fala em questão de proteção, a gente se fala na questão do ouro, a gente fala na questão de dolarizar a carteira e de investir no exterior, né? Dolarizar e investir no exterior tá praticamente ali lado a lado, não é a mesma coisa, é óbvio, né? Você investir numa moeda e você investir numa empresa é diferente, mas a questão é a exposição ao dólar. Se eu fosse falar de proteção de carteira mesmo, que eu estivesse buscando, eu acho que uma parte não é você se expor 100% a um ativo, mas uma parte realmente dolarizar a carteira é um investimento que ele vai te proteger. Hoje o dólar é a moeda mais forte mundial, a gente não tem dúvida disso. E o ouro, a mesma coisa, ele tem lastro aí provado há quantos anos? 1000 anos, 2000 anos. Ouro é ouro, né? Talvez o ouro ele tenha uma variação até menor do que a moeda, mas ele é uma proteção. Isso aí já tem muitos anos, não fui eu que inventei e não é de agora. Então, é saudável partes da carteira ser exposta tanto no metal quanto na moeda. Só que se a sua carteira é pequena, talvez não faça sentido isso. Também não sei te dar a resposta, eu tenho que ter 100 mil, eu tenho que ter 500 mil, eu tenho que ter 1 milhão. Eu não sei te falar, mas você vai ter que analisar a sua exposição ali e fazer essa diferenciação, de forma que você aloque. Uma coisa é consenso, tá? A maior parte do seu capital ele tem que estar alocado em investimentos que sejam menos variáveis, vamos colocar assim. Então seria, por exemplo, eu tenho um capital de 100%, eu vou colocar 70% na renda fixa, 30% na renda variável. Eu tenho mais estômago, eu sou mais... tenho mais experiência, posso fazer 50-50 ou 30-70, mas tem essa particularidade de você não estar alocado 100% em renda variável ou 100% em um único ativo. Tem que fazer essa diversificação, tem mesmo fazer essa diversificação. E essa diversificação que eu falo, percebam que são em formas de investimento diferentes, que talvez vão ter taxas de retorno diferentes, tá? É muito interessante isso aí, mas também você não precisa ser o louco da diversificação, isso aí pode estar ocorrendo aos poucos, né?
Você vai entrar no mercado hoje, aloca o seu recurso numa renda fixa, por exemplo, de liquidez diária, que você pode resgatar todos os dias. Para a atual conjuntura, pega uma taxa pós-fixada, que você não vai estar exposto à marcação a mercado, vai estudando, vai pegando os rendimentos e aos poucos você vai migrando, vai aproveitando as oportunidades que o mercado em queda ele apresenta. Então isso é uma coisa natural de se fazer. E agora falando em termos de estrutura, que é o que eu queria mostrar para vocês, muitos vídeos eu vi falando sobre uma estrutura com opções que se chama collar. Então o collar, ele consiste em comprar o ativo, aí você vai fazer uma venda coberta, vai vender uma call, e com o prêmio que você receber dessa call, você vai comprar uma put, certo? Então, assim, ela é uma estrutura indicada para quem já tem um ativo, está com um preço médio bem abaixo da cotação do mercado, você já está no lucro, certo? E você está com medo do mercado cair. Mas você ainda quer aproveitar mais uma pernadinha. Então você faz o collar nesse sentido que você se protege. A venda coberta acima ali do preço atual do mercado, compra uma put no mesmo preço ali do mercado e tá tudo tranquilo, né? Você conseguiu embolsar mais um pouquinho de prêmio e se por acaso cair, você tá protegido por aquela put, certo? Então, na teoria, é linda a operação. Só que vamos passar para a tela aqui, que eu vou colocar alguns pontos com vocês que, sinceramente, eu não entendo, cara. A pessoa que apresenta essa estratégia passa pela cabeça o seguinte: essa pessoa não sabe fazer conta para estar mostrando aquilo ali, e eu vou provar para vocês por quê, por A mais B, entendeu? Ou duas, essa pessoa ela tá alimentando o sistema, e ela quer promover o giro de carteira, ela quer, sei lá, não faz sentido a operação. Porque eu vou te mostrar uma operação que vai ser muito mais rentável que ela. E ninguém fala isso, né? Eu fico doido quando eu vejo esses negócios. Eu falo, pô, será que o cara ele não tá fazendo conta? Será que a pessoa que tá montando o vídeo, ela não tem capacidade de usar o sistema, os produtos de investimento ali para ela comparar com aquela estratégia para ver se o negócio faz sentido, certo? Esse vai ser a primeira parte do vídeo. E a segunda, aí eu vou te mostrar realmente uma operação que você vai se proteger e pode te dar lucro, não significa que vai dar. Aí são duas intenções, né? Uma intenção somente de proteção e a segunda parte, uma intenção de proteção visando um possível lucro. Aí você está fazendo uma troca, tá? Vai abrir um pouco mão daquela proteção, só que vocês vão ver que o capital principal ele vai estar protegido, vocês ainda vão ter lucro, mas na expectativa de auferir um lucro muito maior, muito superior. Então vamos aqui para a tela para eu mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui com a nossa plataforma de praxe, o Profit, o ativo, peguei um ativo aleatório, Banco do Brasil, e vamos montar a estrutura aqui. Aqui nós vamos fazer essa proteção em dois momentos. Considerando que você já tem um ativo, né? Vai ser no segundo momento, e no primeiro momento, estou entrando agora e quero me proteger fazendo essa estrutura maravilhosa aí que promete lucro e ao mesmo tempo te protege 100%. É o famoso almoço grátis. Então vamos lá. Compro o ativo, certo? Comprei o ativo aqui no preço de mercado, de fechamento, considerando a sexta-feira, hoje, sábado, 26 de novembro de 2022. Vou realizar a venda da call. Então vou vender essa call ATM. Ela tem um prêmio de 1,26. E eu comprei o ativo no 34,21. E eu vou ser obrigado a entregar ele, caso o preço passe esse strike, em 34,34. Aí a gente depois vai fazer as contas aqui para ver como é que vai ficar. Esse prêmio de 1,26, o que eu vou fazer? Eu vou usar para comprar uma put, para ela me dar proteção. Então não adianta eu comprar uma put, por exemplo, posso até fazer, é um collar, mas aqui eu quero fazer um collar de 100% de proteção e de preferência zero cost, né, que ele não tenha custo. Então a minha call vai financiar essa put. Se a gente olhar aqui, ó, exatamente na mesma linha, a gente tem no strike aqui de 34,34 uma put que custa 1,20. Então eu vou comprar essa put. A minha call, ela financiou a put 100%, ainda tive um pequeno lucro de 6 centavos. Nesse caso aqui, se o papel fechar no dia do exercício acima de 34,34, eu sou obrigado a entregar o papel, eu vou receber 34,34.
Se o preço do papel fechar abaixo de 34,34 no dia do exercício, a minha put vai me dar o direito de vender ele por 34,34. Então percebam que, de qualquer forma, eu vou entregar o papel no 34,34. Essa operação aqui, ela não tem como dar exercício, exceto se exatamente o papel fechar em 34,34. E tem uma regra da bolsa que o exercício ele é automático desde que a opção esteja 1 centavo dentro do dinheiro. Só que talvez tenha uma fração aqui que a gente não tá vendo, não sei. Mas, né, se fechar 34,34, talvez não dê exercício. Aí você vai decidir o que vai fazer. Mas vamos considerar aqui, que é uma coisa difícil de acontecer, que não fecha exatamente nesse strike, né? Tanto faz se fechar acima ou abaixo, nós vamos entregar no 34,34. E quando a gente faz as contas, até o profit ele tá apresentando um resultado errado, vamos somar aqui para ver quanto que vai custar essa operação. Eu vou pagar 34,21 para comprar o ativo, eu vou receber 1,26 da venda coberta e vou pagar mais 1,20 para comprar a minha proteção, comprar o seguro. Vamos abrir a calculadora aqui. Tá aqui a nossa calculadora financeira, vamos lá. 34,21 é o preço do ativo. Eu vou receber 1,26, então eu vou tirar desse valor aqui de 34,21, 1,26. Então, a minha operação está custando R$ 32,95. Só que eu vou ter que comprar o meu seguro, que é a minha put. Eu vou pegar aqui 1,20 e vou comprar. A minha operação está custando, ela vai ter um custo inicial de montagem de R$ 34,15, tá ok? E aqui, se a gente colocar o valor certo, seria R$ 34,15. Não tem problema deixar só 100 aqui, tá? Não faz diferença, não. Então ela está custando R$ 34,15. No dia do exercício, eu vou ter o direito de vender por R$ 34,34 ou vou ter a obrigação de entregar no R$ 34,34. Depende aonde o preço ele movimentar. Então vamos pegar qual que vai ser o nosso lucro. Se a gente pagou R$ 34,15 para montar e vai vender por R$ 34,34, vamos diminuir esse valor aqui. 34,34. Deixa eu só inverter. Então nós estamos com lucro aqui de 19 centavos. Esse é o nosso lucro. Até se a gente abrir aqui o gráfico, olha que gráfico interessante o gráfico de payoff. Pode ver que não tem possibilidade. Deixa eu tirar essa calculadora. Pode ver aqui no gráfico, ó, que não tem possibilidade de prejuízo. Ele é um gráfico aqui, uma linha reta. Ó. No vencimento a gente vai estar recebendo R$ 25,94. Só que esse valor aqui está errado, porque ele considerou outro valor ali de montagem. Lembra que deu 19 centavos? Então, no dia do exercício, a gente vai receber R$19, tá? Então, sem possibilidade de prejuízo, esse aqui é o gráfico de payoff. Aí, onde que está o pulo do gato dessa operação? Eu te pergunto. Você está vendo que vai dar exercício, você vai perder o ativo. Então, isso aqui não é um investimento. Você não tem possibilidade de ficar com ele. Então, você não está investindo em nada. Você comprou uma coisa, você se protegeu e vai entregar no mês seguinte, né? E você, para isso, recebeu 19 centavos. Aí, a grande sacada, que eu tô sempre batendo nessa tecla da renda fixa, é você comparar esses 19 centavos, se você pegasse esse mesmo capital envolvido na montagem aqui e aplicasse na renda fixa, óbvio. Aí a pessoa aí pensa, você pensa, pô, esse cara só fica falando de renda fixa, o cara não gosta. Não, não é isso. É porque o próprio preço, a própria rentabilidade da renda fixa, ela faz parte da precificação das opções. E essa cotação que a gente vê leva em conta isso. Porque senão, se isso aqui fosse tão milagroso para você operar essas operações sem risco, ninguém ia investir em renda fixa, era mais fácil investir aqui na renda variável. Aí vocês vão ver que isso aqui não dá o dinheiro que seria na renda fixa, já que você vai entregar e não é nenhum tipo de investimento. E por que de acho que o povo fica ensinando a fazer isso aqui? Sendo que a rentabilidade é menor, não faz sentido, não tem porquê. Vamos aqui para os números que vocês vão entender. Então, abrindo aqui nossa calculadora novamente, que já está até com os 19 centavos, o nosso custo de montagem foi R$ 34,15. O que esses 19 centavos eles representam de R$ 34,15? Então, 34,15. Eles representam 0,56%. 19 centavos representa uma rentabilidade de 0,56%. E se eu tiver rentabilidade em operações de swing trade, quanto que eu vou pagar de imposto de renda?
15%, mas eu não vou jogar ele aqui, tá? Eu vou salvar esse número aqui para a gente memorizar. Então, essa operação aqui foi para o próximo exercício, que faltam 15 dias úteis. Hoje a gente tem na renda fixa diversos tipos de rentabilidade, diversos tipos de aplicações, pós-fixado, pré-fixado, híbrido, com liquidez diária. Eu não caguei para esse monte de coisa. Vamos utilizar uma aplicação só, que é a taxa básica de juros do mercado, que influencia todas as outras. Então aqui eu estou falando da nossa taxa Selic. A taxa Selic meta, que é a meta do Banco Central, ela é de 13,75% hoje, dia 26 de novembro de 2022, e a taxa Selic Over, que é a que o mercado negocia, ela está em 13,65%. Então eu vou considerar a Selic Over, tá? A nossa Selic Over aqui, 13,65, vamos jogar ela, 13,65. Aí eu vou fazer a equivalência de taxa para poder descobrir com 15 dias quanto que vai ser a rentabilidade. Não se preocupem com esses cálculos, que ele não tem nada a ver aqui com o nosso raciocínio. A nossa Selic Over para 15 dias úteis de operação, vamos salvar ela aqui, é 0,76. E quanto que deu a taxa do nosso Collor que a gente achou? Não estou considerando imposto de renda, tá? 0,56. Qual que é maior? Renda fixa ou Collor? Cara, é a renda fixa. E por que que você vai fazer do Collor? Você vai ter corretagem. São duas opções que você está comprando e vendendo, né? Uma call e uma put. Então você vai ter corretagem vezes 2. Você vai ter taxas da B3 vezes 2. Você vai ter tudo isso aí vezes 2. Por que que você vai fazer essa operação? Mais a compra do ativo. Então, se você botar no papel, que eu não vou considerar essas taxas aqui, essa rentabilidade de 0,56, ela vai ser muito menor, ainda vai ter o imposto de renda. Ah, mas eu tenho prejuízo lá que vai abater do imposto de renda. Beleza, mas você está pagando. Poderia usar em outra operação no futuro. Mas enfim, a gente tem aqui uma renda fixa de 0,76. Vou até tirar o imposto de renda dela. Vamos ver quanto que vai ficar. 0,59. E a outra deu quanto? Deixa eu salvar ela aqui novamente. Então, ó, o Collor 0,56, a nossa renda fixa sem imposto de renda 0,76 e com o imposto de renda deduzido de 22,5%, 0,59. Essa de 0,56 do Collor, depois que você tirar assim, corretagem, tem gente que paga a taxa de exercício e as taxas da B3, vocês vão ver que diminui bastante. Então não faz sentido, pô. Se você está entrando no ativo hoje, não faz sentido nenhum você entrar com essa mentalidade de proteção e querer fazer isso. Porque se você quer se proteger, vai para renda fixa e investe num título público que ele vai ser o investimento mais seguro e mais rentável. Questão de... põe na balança, pô. Não tem argumento que faça eu realizar uma operação dessa, tá? Então isso aqui, para quem tá entrando no mercado agora e entra com esse pensamento. Ah, mas eu posso comprar o ativo e compro uma put e tô protegido. Cara, você vai estar arregaçando a sua rentabilidade. Se você... Pode ser que dê certo, o ativo pode despencar, você vai exercer sua put. Ah, comprei aqui... Deixa eu tirar a calculadora. Comprei o ativo, certo? E comprei a put por 1,20. Estou protegido por 15 dias. Aí o ativo cai aqui por 31,84. Pô, você vai vender por 34,34. Beleza. Só que você pagou 1,20. Então se você pegar aqui 34,34 e diminuir de 1,20, vai dar 33,14. O teu lucro é 33,14. Você está num prejuízo de 1,20. Que proteção é essa? Você só travou seu prejuízo. Você utilizou um stop. Se você não liga para isso... Só que, cara, o seguro ele é muito caro. Se você for fazer isso aí mês a mês, você vai, com perdão da palavra, você vai foder seu investimento. Não faz sentido isso aqui, tá? Então não vou nem considerar isso aqui a compra de put a seco. A gente tá falando do Collor, que é a proteção lá, que o pessoal viaja. Beleza. Agora vamos raciocinar com a segunda estrutura, o segundo propósito aqui. Vamos supor que você já tem Banco do Brasil nesse caso, seu preço em Banco do Brasil é R$25, certo? Então você comprou lá no 25, o ativo hoje está em 34,21 e da mesma forma você vai querer se expor uma alta aí um pouquinho maior. Eu não sei aqui, aí pô, você vai ter que estudar. Só que eu fiz esses cálculos aqui, da mesma forma, vamos supor, eu vou vender uma
uma call aqui no 3509 e vou comprar uma put aqui no 34,34. Vamos fazer as contas para ver como que ficaria essa situação? A gente está dependendo aqui, então. Eu vou travar, vamos ver, olha como é que fica o gráfico dela. O Profit aqui ele não permite a gente mudar aqui o valor de entrada. Vamos fazer no site do opções.net, que aí fica mais visível. Vamos lá. Então aqui no opções.net eu vim na parte de simulador, você tem que estar logado. Essa ferramenta aqui, esse uso é grátis, então você pode fazer essas simulações. É interessante porque você consegue mudar o preço e no Profit você não consegue. Então aqui a cotação atual 34,21, conforme estava lá no Profit. Eu vou colocar aqui comprando 100 Banco do Brasil. Então estou comprando o ativo e o meu preço médio, R$25 lá atrás, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar aqui uma venda de uma call. Onde que era que a gente estava vendendo? Eu vou vender uma call, que vai ser a minha venda coberta. Era lá no 3509. Ele já até puxou um valor aqui. Deixa eu ver quanto que estava no Profit para a gente realizar exatamente a mesma operação. No Profit Strike 3509, ela estava 97 centavos. Então, vou colocar aqui 97 centavos. 97. E agora a gente vai comprar uma put, que é o nosso seguro, para fechar o collar. Então eu vou comprar uma put. Qual que era o strike que a gente tinha visto? No 34,34 mesmo, né? Então vamos lá no 34,34. No Profit ela estava saindo 1,20. Vou colocar aqui 1,20. O nosso preço médio, que ele era de R$25 originalmente, ele passa a ser agora de 25,23, que é exatamente essa diferença aqui da estrutura. A gente recebeu 97 pela call e comprou uma de 1,20, vai dar um acréscimo de 23 centavos que ele agrega nos nossos 25. Então o nosso novo preço médio agora é 25,23. A gente abriu mão aí de 23 centavos, né, por essa operação. E se a gente pegar o gráfico dela aqui, ó, deixa eu mudar minha imagem para não atrapalhar. Agora eu tô esperto com esse negócio aqui, hein? Olha só, vamos mudar aqui. Aí. Então nesse cantinho aqui. Então aqui, ó, a gente percebe o seguinte: nós estamos com lucro ou lucro, porque o nosso preço médio ele era R$25, óbvio. A gente comprou a put, a gente já travou o preço, ele está travado. A put ela tá dando pra gente um lucro a partir do 34 e o strike aqui 34,34. Se o ativo cair abaixo disso, ele fica no 34,34. E nós temos margem de venda aqui até no 35,09, que vai ser onde eu posso ter meu lucro. Então vamos considerar que o ativo ele subiu, eu vou morder esse lucro aí de 35,09, como que ficaria a gente usando aqui, fazendo as contas na calculadora. Então beleza, eu tenho aqui 35,09, certo? Só que eu já tinha 34,21. Já estava na mão esses 34,21, que seria o meu preço. Vamos fazer umas contas diferentes aqui, ó. Se eu tivesse vendido o ativo a mercado em 34,21. Então o meu médio ele era 25, eu vou pegar 34,21 e vou diminuir de 25. Eu teria um lucro de R$ 9,21. Vou salvar esse lucro aqui. Então R$ 9,21 eu já tenho na mão hoje. Aí agora a gente travou ali a partir do 34,21 até o 35,09. Vamos ver quanto que é essa rentabilidade. 34,21 até o 35,09. Eu tenho uma rentabilidade aqui de 2,57%. Se o ativo subir, já fica aqui uma aposta interessante, né? Só que agora, não vamos considerar que o ativo está subindo, porque aí é uma aposta
especulativa. A gente conseguiu se proteger, fez jus. Vocês não estão me vendo, né? Ou estão? Não estão me vendo. Isso que é foda de você fica mexendo com esse monte de coisa aqui na tela, ó. Cadê? Aí, ó. Então a gente tá com essa possibilidade de 2,57 caso o ativo suba, mas eu não vou considerar que ele está subindo, para a gente ver o que a gente tem na mão garantido. Se a sua intenção for realmente apostar na alta, ok, você tem uma alta aqui travada. O seu lucro máximo vai ser os 2,57, mais a diferença que você já tinha na mão, que agora o seu preço médio ele não é mais 25, ele passou a ser 25 e 23. Então vai ser aquela diferencinha ali, não vai ser esse lucro bruto aqui, ó, de 9,51, 9,21. Beleza. Eu não vou vender mais no 34,21, porque agora eu tenho uma put que ela me dá exercício no 34 e 44. Eu vou pegar aqui 34,34 e vou diminuir do meu preço médio atual agora, que é 25,23. Então agora eu já tenho um lucro menor, é lógico, porque apesar da gente ter subido o strike um pouquinho, a gente teve que pagar. Então eu vou salvar esse número aqui também para depois a gente comparar. Então no primeiro momento, sem fazer nada, eu já tinha um lucro na mão de 9,21. Aí agora o meu lucro novo, ele é 9,11 garantido e correndo um risco ainda de ter um segundo lucro que seria o 35,09, diminuindo do meu PM atual, que vai dar 9,86. Então vamos salvar aqui. Certo? Então vamos lá, recapitulando. Nós temos três possibilidades de lucro. Lucro garantido, 9,21, sem montar nada. Lucro montando o cola, nosso lucro mínimo, 9,11. E o nosso lucro máximo agora, que seria, caso o ativo passe de 9,86, o lucro travado. Pergunta é, se o ativo for para R$50, você vai ficar puto pra caralho, não vai? Vai ficar numa dor de corno que o pessoal chama, que é você se mordendo de raiva porque o ativo passou e você perdeu todo aquele lucro. E se eu te falar que existe uma forma, óbvio, você vai ter que abrir mão de parte daquele lucro garantido para tentar morder todo esse lucro. A gente fechar o vídeo com chave de ouro, que eu vou ensinar para vocês, tá? O que a gente vai fazer? Considerando que eu já tenho essa posição de lucro, eu vou fazer um delta hedge da minha posição, onde eu vou anular o meu delta e vou ganhar para onde o ativo for, eu vou estar ganhando. Né? Se ele cair muito, eu ganho. Se ele subir muito, eu ganho. Se ele subir pouco ou cair pouco, eu também ganho, porque eu já estou no lucro. Entendeu? Se você montar essa operação entrando no momento inicial em D0, montar ela toda junta, você vai ter uma faixa de prejuízo. Mas aqui, como a gente está falando de proteção de carteira, eu já estou considerando que eu tenho esse ativo montado e vou morder um lucro aí de toda essa possível alta ou essa possível baixa, diferente aqui do nosso collar, que a gente está com lucro travado. E é isso que eu não entendo, por que eles não mostram? Ah, não mostram, acho que eu sei por quê. Porque isso aqui só se vender o curso. Então você vai comprar o curso do Investidor Teta Gang, agora eu vou te mostrar como é que faz. Não, brincadeira, eu vou te mostrar aqui agora, vamos para a tela. Então, turma, eu vou manter o ativo aqui, considerando aquele preço médio de R$25, e quem opera opções sabe que o ativo ele também tem um delta. E qual que é o delta do ativo? O delta é sempre 1. Se o ativo subir R$1, a sua posição se valoriza em R$1. Se o ativo descer R$1, a sua posição se desvaloriza em R$1. E quando a gente faz o delta hedge aqui, o que a gente está buscando? Nós vamos anular, nós vamos fazer um hedge anulando o delta do ativo. Então percebam que como eu tenho um delta 1, eu vou jogar aqui uma compra de put. Aí você vai falar, mas você não falou lá atrás que compra de put eu vou acabar com meu rendimento, não sei o que? Não, calma. Então vamos colocar aqui uma compra de uma put. Tem puts, né? Eu vou explicar por quê. E qual que vai ser o strike? Eu vou colocar aquele mesmo strike. O strike de 34,34. Percebam aqui que quando eu coloco essa put, são 100 puts de strike 34,34. Ele me apresenta um delta de 0,46. Se eu tenho 100, eu tenho 100 vezes 0,4651.
A ação ela tem o delta de 1. Então, se eu tenho 100 ações, 100 vezes 1, eu tenho 100 de delta. 100 de delta menos 46,51, eu tenho um delta residual aqui de 53,49, que é isso aí que eu vou buscar anular. E o delta 1, conforme eu falei, se o ativo sobe, o preço, o delta 1, ele vai te dar uma valorização de R$1, se o ativo sobe R$1, se cai R$1, ele perde R$1. A put, como a gente tem um delta negativo, se o preço da ação subir, significa que o preço da minha put vai desvalorizar, por isso que ele está negativo. Se o preço da ação cair, significa que minha put vai valorizar. Ele aparece negativo porque é o sentido contrário. Aí quando a gente soma o positivo com o negativo, se tiver a mesma quantidade, a gente zera. E é isso que a gente vai buscar aqui. Aí nós vamos fazer uma conta aqui, ó, só para a gente descobrir quanto que nós temos que buscar, de quantas puts que a gente tem que comprar. Como que funciona essa conta? A ação ela tem um delta 1. Então eu vou colocar aqui um delta 1. 1 dividido por 0,46, que é o que está aparecendo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui 1 e vou dividir por 0,46, vou colocar o número completo. Então eu tenho 2,15. Eu vou pegar uma calculadora normal, só para vocês verem como que fica, porque eu estou fazendo aqui na financeira. Então a gente vai pegar aqui, ó, 1 dividido por 0,4651. Esquece o sinal. Então deu 2,15. Na financeira não apareceu porque eu estou com menos casas decimais, né? Se eu aumentar aqui, a gente percebe que o número é o mesmo, tá? Então eu tenho 2,15. Vamos deixar somente 2 casas decimais. O que significa isso? Para eu anular meu delta, para cada uma ação que eu comprar, eu tenho que comprar 2,15 opções. Então, se eu tenho 100 ações, quanto que eu queria comprar? Quanto que eu teria que comprar? 215 opções. Só que a opção a gente sabe que não pode comprar no fracionado. Aqui eu vou colocar fracionado, mas a plataforma ela vai aceitar, só que se fosse na realidade não poderia. Então aqui a gente percebe o delta zerado, seria a operação aqui perfeita, certo? Eu vou deixar como se fosse a realidade. Então eu vou colocar só 200, porque se eu colocar 200 eu vou ter um residual aqui de 6 deltas, e se eu colocar 300 eu vou ter um residual de 39 deltas negativo. Se ele está mais puxado para o negativo, significa que eu vou ganhar mais se o ativo cair. Se ele está mais puxado para o positivo, significa que eu vou ganhar mais se o ativo subir. A nossa ideia aqui é deixar exatamente igual, só que a gente não consegue zerar perfeitamente. Ele sempre vai tender para algum lado, né? Então, o mais próximo que a gente chegaria aqui seria colocar 200. Eu tenho 6 deltas positivo, praticamente 7. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 7 ações, porque aí eu consigo diminuir esse 7 aqui. Cada uma ação é um delta, eu tenho praticamente 7 deltas. Então, ao invés de eu ficar com 100, se a minha posição original eu tinha 100, eu vou vender 7. Já vou embolsar um lucro. Vamos colocar na calculadora aqui, só para a gente depois ir comparando. Então, eu vou pegar 7, o preço atual do ativo é 34,21 e vou vender. Então, eu já embolsei aqui R$239. Na verdade, eu não embolsei. Nesse caso aqui, como as minhas 200 opções elas custaram 230, ao invés de eu pagar esse dinheiro, essas ações que eu vendi, eu vou e pago isso aqui. E zerei, ficou praticamente zero cost aqui para mim, tá? Então vamos diminuir aqui, a gente não tem mais 100, agora a gente tem 93. Vamos ver se deu certo? Olha aqui, ó. Ficou um delta praticamente zerado, é isso que a gente quer. E vamos verificar aqui no gráfico o que aconteceu. Vamos aumentar a tela. Aqui eu já estou considerando a venda da posição, tá? Aquela venda que eu comprei no preço médio de 25, se eu fosse vender aqui nesse ponto. A minha put, ela ia para o pó, né? No 34,34. Eu não ia embolsar nada, eu já estava com lucro aqui daquele diferencial. Agora, raciocina só. Se ele subir para o... vamos lá. Aqui para o 39, ele tiver uma alta de 16%, é muito. Vamos ver aqui, ó. O 36,62, eu já vou ganhar R$850. Se eu tivesse somente as ações, sem tivesse feito nada,
eu teria 36,62 menos 25 vezes 100. Ah, eu tô ganhando mais, beleza. Só que aqui, qual que é o diferencial? Eu ganho para cima e ganho para baixo. Então eu tô protegido. Vocês entenderam? Aqui sim, realmente é uma operação que me protege. Se o ativo despencar, ó, se ele for lá pro 21,43, olha quanto que eu tô ganhando. Eu tô ganhando o dobro do que eu tava ganhando se ele cair aqui, ó, 39%, eu vou ganhar o dobro do que se ele subir aqui 14%. Sabe? Então, quanto mais ele cai, mais eu ganho. Por quê? Porque eu tô posicionado em dobro de put. Totalmente diferente daquela situação que o pessoal vende lá atrás. Então, assim, qual que é a sacada da operação? Você vai abrir mão de uma parte do seu lucro para apostar em algum direcional. Porque quando você faz o collar normal, você tá com ganho travado. A gente viu ali que a renda fixa bate o collar. E aqui não, aqui eu tô livre. Ó. Enquanto o ativo estiver subindo, a minha posição tá valorizando. Se ele subir 34%, sei lá o que deu, subiu, eu vou ganhar R$ 1.700. Aqui a gente tá pensando só com 100 opções, com 100 ações, né? Se ele cair lá por 23, eu vou estar ganhando 1.800. E se fosse no collar convencional, eu ia estar travado. O que eu ia ganhar? Eu ia pegar, ia vender aquele valor lá, que seria 34 com 34, que seria o preço da put, 34 vezes 34 vezes 93. Então eu ia ganhar 3.193. E pessoal, esse valor aqui, ele já está apresentando o resultado líquido, tá? Então, eu estou considerando, eu cobrindo a minha posição, que originalmente ela era aqui, ó, de 2.555, eu nem tô nesse valor aqui, ele tá contando esses 230, mas lembra que a gente vendeu 7 ativos e cobriu esse valor, mas deixa ele aqui, pensa que a gente pegou o dinheiro e embolsou, não tem problema. Quando o papel cai, eu tô ganhando R$2.000 líquido, só que é 2.000 mais os 2.500 que eu tinha, ou seja, essa operação aqui tá me dando 4.500. E se fosse no collar convencional, o que eu teria? Eu teria simplesmente o valor de 34 vezes a quantidade de put que eu recebi. Eu ia estar travado naquele valor aí. Ia ser 3.000 e pouco. Então, 34 e 34 vezes 100 dá 3.434. Só que a gente tinha pago R$25 vezes 100 dá 2.500. Então, se a gente fizer a diferença, 34 e 34 menos 25 vezes 100. Esse aqui seria o nosso lucro líquido no collar convencional. Pensando travado, não vai passar disso aqui, porque eu tô ganhando em cima do 34, que foi a posição da put que eu comprei. Agora aqui ele tá livre para os dois lados. Quanto mais cair, mais eu ganho. Quanto mais subir, mais eu ganho. Vocês têm que avaliar o que vale a pena, qual que é o seu objetivo. Dê uma olhada aqui nesses dois gráficos. Esse primeiro é o collar original, você travando o seu lucro. Qual que você prefere? Olha só, 940 independente do valor do preço, para qualquer direção, travado. Ou esse aqui, que você tem a partir de 638 e é lua os dois lados. Não tem limite, ó. Na verdade, para queda tempo que o ativo não passa do zero, né? Mas o que é mais interessante? Entendeu? Aqui você vai abrir mão dessa diferença. Você vai ter um spreadzinho, ó, de 940 para cá, por mínimo, ó, 638. Só que em compensação, possibilidade de ganho, de alta, tá livre. Se o ativo despencar para você, melhor ainda, porque você tá um pouquinho negativo no delta. Então são situações diferentes. Para a pessoa que está montando a carteira agora e ela quer travar o risco dela, a gente viu que não vale a pena, a renda fixa compensa mais. Não vale a pena você comprar o ativo para executar um collar e travar o seu lucro. Para a pessoa que tem um PM baixo, ela vai ter que decidir se ela quer aquele lucro garantido, que é um valor X, ou se ela quer tentar ganhar 4, 5, 6X, 6 vezes mais. Só que para isso ela vai ter que abrir lucro de uma parte do inicial dela ali. Vocês conseguiram pegar? Então, assim, aqui a gente vê uma operação que faz sentido. Agora, da forma como estão vendendo aí, como sendo uma operação milagrosa que vai te salvar, não é. E por fim, né? Qual que é o manejo disso aqui? Você pode deixar ir até o exercício,
correndo o risco do preço voltar, ou se de repente ele dá uma queda, realmente acontece aí uma queda antes do exercício e aparece esse lucro. Cara, você reverte tudo, encerra e embolsa o lucro, entendeu? Porque no Collar você você vai passar o ativo, você não vai ficar com ele. E aqui a gente vai raciocinar da mesma forma, você vai entregar só que com lucro muito maior. Então você vai vender o ativo e as 200 puts nesse exemplo aqui que você está comprado, você vai vender também e vai embolsar o valor. Se você quiser deixar ir até o exercício, qual é o risco que você corre? É talvez essa posição sua diminuir o lucro. Aí tem um manejo que a gente vai fazer, que não é o escopo dessa aula, que é eu ir fazendo o remanejamento do delta. Aí envolve assim um feeling um pouquinho maior. Eu vou ter que estar trabalhando esse delta. À medida que o ativo vai movimentando, eu vou corrigindo o delta para que sempre ele fique zerado. Aí a gente vai conseguindo, como é que eu vou falar aqui? Eu vou somando valores ali e o meu lucro ele vai aumentando. Mas vamos raciocinar só com isso aqui, senão fica um negócio muito complexo, tá? Aqui a gente já supera aquele vídeo que o pessoal mostrou e eu consegui provar para vocês que tem coisa melhor para fazer. Então, galera, é isso. Ficou um vídeo grande, conforme eu havia falado no início. Só que eu mostrei para vocês uma forma de você ter lucro, uma forma de você se proteger, de travar e preservar o que você tem e não ficar naquela conversinha fiada que o pessoal fica vendendo almoço grátis, tá? Não é operação milagrosa, não tô. Eu sempre brinquei aqui, né? Falei, porra, seja medíocre, faz o simples que dá certo. Só que o simples, por exemplo, para aquela pessoa que está entrando na bolsa, é meio burrice, né, não? E nesse caso aqui, se você fizesse um Collar convencional, você ia pagar 2 taxas. Aqui a gente está pagando só uma. E essa aqui é uma operação que você monta tranquilamente, não tem... São 2 operações compradas, né? Seja o ativo, seja a put. E é alegria, pessoal, é alegria. Tem que ter só fazer os cálculos, analisar com calma, porque o Delta Hedge você não tem pressa. Você não tem pressa para montar. Você já tem o teu ativo ali, você vai montar a put anulando o seu Delta. O objetivo é esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida no vídeo, deixa a pergunta aqui nos comentários e a gente tenta sanar. Tá joia então? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!